Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só vemos a diferença que Deus faz em nossas vidas quando tentamos ser melhores. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na nossa vida, nós sempre tentamos criar metas. Queremos ter um corpo perfeito, queremos mudar a nossa alimentação, queremos criar uma rotina de estudo, queremos modificar milhões de coisas. E tudo sai muito bem na nossa cabeça. Vamos lá, compramos suplemento, compramos a roupa, deixamos tudo no jeito. Chega no dia a dia, cadê a vontade? Assim também acontece quando nós colocamos como meta ler a palavra de Deus, coisas que eu digo diariamente. E parece que nem isso nós conseguimos fazer. Nós sabemos exatamente tudo aquilo que nos faz mal, mas nem sempre nós podemos deixar que o mal, ele deixe de participar das nossas vidas. Porque dentro de nós existe uma vontade, mas sem o Espírito Santo não tem como nós realizarmos nada disso. Se a gente vai lá em Gálatas 5, nós conseguimos saber quais são os frutos do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós desejamos sentir de bom está presente na presença de Deus. E um dos frutos é o autocontrole. Então nós só podemos viver a nossa vida se Deus estiver conosco. Nós só podemos cumprir as metas que nós colocamos para nós mesmos se o Senhor estiver conosco. Mas aí vem a pergunta: como que Deus ele pode estar comigo? Para que Jesus ele possa estar na nossa vida, primeiro, eu preciso querer que Ele esteja. Segundo, eu preciso reconhecer que por diversas vezes Ele me pediu para fazer coisas e eu simplesmente fiz de conta que Ele não existia. Quantas vezes nós não nos sentimos maus? Fazemos algo e sabemos que não era para fazer. E aquilo fica dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, se manifesta nas nossas palavras. É aquele sentimento de cansado, de sobrecarregado, de não aguento mais. Chega um ponto que até a nossa própria vida nós desejamos tirar. É a dependência emocional, é comer um pouquinho ali, é beber um pouquinho ali, é aquela vontade doida de viajar para se distrair, porque parece que tudo que você tem não tem valor nenhum. Sabe o que está acontecendo dentro de você? É o pecado tomando conta. O pecado é o quê? É a desobediência. Então, todas as vezes, Deus coloca uma vida melhor dentro de nós. Mas essa vida, ela só pode ser vivida ao lado do Senhor. É a mesma coisa que os nossos olhos. Sem a luz, eles não servem para nada. E quem é a nossa luz? Jesus. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, todas as vezes que eu entrego minha vida ao Senhor, que eu paro de insistir nos meus erros, a luz de Cristo ela brilha em mim. Então as coisas elas ficam muito claras a tudo que está acontecendo na minha vida. Mas basta eu começar a buscar os meus próprios interesses, querer viver a minha própria vida e esquecer Jesus em um canto qualquer, que tudo volta de novo àquela escuridão. E ainda que eu tenha olhos, eles não servem para nada. E nós temos que entender que nós seremos eternamente dependentes do Senhor. Não importa o que eu faça, não importa o que aconteça. Às vezes a gente acha que vai alcançar o sucesso, que eu vou ter um emprego melhor, que eu vou ter dinheiro, que as pessoas elas vão mudar, ou que eu vou ter um relacionamento, que eu vou ter um filho, que eu vou ter isso e isso e isso. E nós criamos milhões de planos. Se todos os meus planos estão na escuridão, não importa o que aconteça, nada disso será luz. Tudo isso vai continuar perturbando ainda dentro de mim. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos tirar os nossos pecados, quebrar esse ciclo de escravidão. Isso só acontece através do arrependimento. Se a gente vai lá em Romanos 7, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo.
Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que o que a lei diz é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Quem disse essas palavras? Paulo, nessa carta aos Romanos. Ele está tentando explicar algo que talvez não seja traduzido nas palavras, que é o pecado, a desobediência. Então, sabemos que a lei é divina. Sabemos que aquilo que está na palavra de Deus foi Deus quem fez. É Ele quem nos ensinou. É algo que é espiritual, porém se manifesta no material. Quando nós dizemos que alguém nos ama, ou quando nós sentimos o cuidado de alguém, o que é isso? Nós sabemos que alguém se importa conosco, se importa com os nossos sentimentos, sente as nossas dores. Quem é capaz de fazer isso hoje em dia? Abrir mão da própria vida para cuidar de outra pessoa? Jesus. É quando Jesus se manifesta através de nós que nós podemos ser a expressão máxima do amor. Então nós sabemos que existe uma lei divina. Uma lei que pede para mim amar a Deus sobre todas as coisas, mas também me pede uma outra coisa, para amar o próximo como a mim mesmo. E eu tenho que saber uma coisa, eu sou humano, e eu sou fraco, e eu fui vendido pelo pecado. Fui vendido. Eu sozinho eu não tenho força. Nada que eu faça pode tirar o pecado de mim. Nada. Por mais que eu me esforce, por mais que eu estude. Posso pegar livro de autoajuda, posso achar um coaching, posso me drogar, posso tomar remédio, posso ir num psiquiatra, posso fazer uma cirurgia, posso fazer o que for. Nada remove o pecado de mim. Nada me dá o controle da minha vida a não ser Jesus Cristo. Nada. E Paulo ele tinha consciência disso. Todas as vezes que nós tentamos sozinho, não deu certo. Aí a gente acha que não está dando certo porque nós estamos sozinhos. Aí nós arrumamos outra pessoa fraca para ajudar a gente. Aí são dois fracos tentando fazer uma coisa que não dá certo. Não adianta, porque ambos somos escravos. E o que o escravo faz? Ele obedece, ele não tem escolha, ele não sabe para onde vai, ele vai apenas onde mandam. Se fosse tão simples assim, por que as pessoas elas se viciam em cigarro? Chegam a morrer de câncer. Por que uma pessoa ela se vicia bebendo? Chega a morrer de cirrose, assim como as drogas. Então não é uma escolha que a gente faz. Tudo não é tão simples como nós pensamos. É que nós sempre queremos diminuir a importância de Deus e aquilo que Ele pode fazer por nós. Aceita uma única coisa: sem Deus você é fraco. Sem Deus, você sempre vai ser um escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Nossa, parece que é aquilo que nós conversamos, sobre você criar as metas, mas não conseguir cumprir as metas que você criou. Quantas vezes nós não falamos alguma coisa que é desagradável para alguém e alguém vem nos questionar, poxa, mas por que vocês fizeram isso? Ou, por que você fez isso? Eu não sei, fiz por impulso, fiz sem pensar. Então o mal, ele está tão enraizado em nós que nós nem precisamos pensar para fazê-lo. E assim a nossa vida acaba ficando sem controle. Você está numa conversa, quando você vê, já virou uma discussão, e aquela discussão já quase parte para uma agressão, e a gente está sempre vivendo numa linha tênue, sem saber o que vai ser do amanhã, sem saber o que vai ser do agora, sem saber o que vai ser nada. E por mais que você coloque dentro de você planos, você não consegue realizá-lo. Então no final você acaba fazendo o quê? Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Você acha que você não gostaria de viver em paz? Você acha que você não gostaria que tudo ficasse bem? Todos nós gostaríamos. Quem aguenta viver no meio de um inferno? Ninguém. Só que poucas pessoas dizem, olha, estou voltando para o inferno, para um pedacinho do céu. A gente costuma associar nossa casa ao inferno. Minha casa é um inferno. Nossa, aquela pessoa é não sei o quê. Isso quando as pessoas não vêm falar alguma coisa e a gente fala, nossa, essa pessoa está me infernizando. E é justamente isso. As nossas palavras, elas podem carregar Jesus, como podem carregar o diabo. Tudo depende do que provoca na outra pessoa. Qual é a nossa intenção? Qual é a sensação? Então, dentro de nós, o bem, ele não existe. Não existe pessoa boa sem Jesus.
Não existe controle sem renúncia do pecado. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço o que a lei diz é certo. Então, se eu fico tentando fazer aquilo que Deus diz, mas no final eu não consigo, de alguma forma eu reconheço que aquilo que Deus fala é bom. Eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer. E isso só passa a ser possível quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Isso é um sim que nós precisamos dar. Se for para você ouvir a voz, você quer ouvir a voz de Jesus ou quer ouvir a voz do mal? A diferença é que o mal, ele sempre vai dar aquilo que você quer. Deus, ele sempre vai dar aquilo que você precisa. E é na loucura dos nossos sonhos que nós trocamos aquilo que é certo por aquilo que é incerto, sem nem perceber. E aí, recebemos aquilo que não precisamos e no final destruímos toda a nossa vida por vaidade, só para poder dizer que teve, ou que fez, ou que tem. Nem tudo que nós sentimos é bom se Deus não estiver dentro do nosso propósito e dentro do nosso coração. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Isso acontece na tua vida? Você coloca metas e não consegue cumprir? Você tem desejos que as coisas fossem diferentes e não consegue fazer? Você sente que as coisas estão perdendo o controle? Você sente que você queria ser melhor, mas não consegue? Pecado. Pecado. E eu vou resumir de uma forma melhor: a ausência de Jesus. Porque o único que pode libertar, limpar os nossos pecados é o Senhor. E se o Senhor está longe de nós, o pecado está muito perto. Os dois não coexistem juntos. Então, quanto mais eu busco a presença de Jesus, mais eu consigo obedecer às coisas que Ele coloca dentro do meu coração. E às vezes são coisas que eu não consigo entender. E eu nem preciso, porque a alegria de um servo é servir. E se nós servirmos o Senhor, quão feliz nós somos. E assim nasce a felicidade, e assim nós nos sentimos em paz, e assim o amor pode participar da nossa vida. E assim as cadeias, elas são quebradas. Eu já não sinto mais a dependência emocional. Você consegue se arrepender das coisas que você fez? Você consegue olhar lá no passado e perceber que você tentou manipular todas as coisas de um jeito e no final acabou não dando certo? O maior equívoco que a gente pode ter é achar que a gente pode mudar as pessoas. E eu vejo isso muito em relacionamentos. Uma mulher ou um homem encontra alguém que de repente está numa posição desfavorável, ou com um vício aparente, ou com alguma coisa, e eu falo, bom, eu vou entrar na vida dessa pessoa e vou dar um jeito nele, aquele jeitinho. Como se essa pessoa fosse mudar e ela fosse ser grata a você pro resto da vida porque você tirou ela do buraco. Olha como nós somos arrogantes. Queremos assumir o papel de Deus. Jesus, ele pode fazer isso por nós não. Só que a vida que está precisando ter transformada é a minha. E às vezes eu estou olhando para a vida de todo mundo e esquecendo a minha vida. E o pecado, ele está atuando em mim. E é só quando eu me reconheço pecador, quando eu me reconheço a pior pessoa do mundo, é que Jesus, ele pode vir fazer a obra na minha vida. Porque é como se eu tivesse dito, Senhor, sem você eu não sei o que eu faço. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu já não consigo mais. Se a gente continua lendo, lá em Romanos 7, versículo 18, 19, 24 e 25, a palavra do Senhor lá diz assim: Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero é que eu faço. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então Paulo, ele continua falando, explicando. Olha, tá vendo os teus sentimentos? Tá vendo todas as vezes que você tentou e fracassou? Não é culpa sua, é que você tentou sozinho, você tentou sem Jesus. E aqui vem a primeira coisa que nós precisamos reconhecer. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Longe de Deus existe pessoa boa? O que é pessoa boa para você?
Se a pessoa ela trabalhar, ela é uma boa pessoa, isso? Se ela vier de uma família que estruturalmente está bem, é uma família boa, ou uma pessoa que se rotula evangélica, católica, protestante, alguma coisa, aí é de família boa. Ah, o moço que frequenta a igreja é de família boa. Ou não, nada disso determina. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Quem disse isso? Paulo. Paulo está dizendo que o bem não vive nele, mas Paulo fez tantas cartas bonitas, ajudou tantas pessoas. O amado Timóteo ajudou ele a se converter. Paulo é uma pessoa bacana, o Paulão para os mais íntimos. E o Paulo está dizendo, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Todas as pessoas que estiverem vivendo longe do Senhor, não adianta ficar esperando bondade, não adianta esperar gratidão, não adianta esperar reconhecimento, não adianta esperar nada. Quando essas pessoas fazem alguma coisa que parece boa, é por interesse. Elas vão sempre medir se elas vão ganhar alguma coisa. Então, o que cabe a nós? É fazer as coisas que o Senhor nos ensina. E o que Ele nos ensinou? A amar, a perdoar, a confiar, a ter esperança. Que a nossa paz vem dEle, que a nossa alegria é Ele, que o nosso amor é Ele e que tudo depende dEle. Então eu vou depender da opinião das pessoas? Eu vou depender do comportamento das pessoas para que a minha vida possa se tornar feliz? Eu vou depender do jugo do outro? Se for para mim colocar na vida na mão de alguém, eu prefiro colocar na mão de Deus, que é eterno. Eu prefiro dar minha vida pro Criador. Se eu posso escolher, eu quero o melhor player. Eu vou dar para um Zé Ruela aí? Vou dar para uma mulher? Independente, pode ser minha mãe, meu pai, quem eu não dou, eu dou para Jesus. Pro outro não. Essas pessoas, elas já cuidaram de mim por um tempo. Eu não gostava da vida que eu vivia. E não que eles me fizessem mal nem nada, mas é que nada substitui a presença de Deus. Até a própria palavra nos ensina. Se você ama mais o teu pai ou a tua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais o teu filho do que a mim, você também não é digno de mim. Então o nosso amor com o Senhor, ele é inegociável. E nós temos que sempre entender: quem não tem Jesus nos lábios, tem o pecado dentro do coração, tem a maldade no comportamento, tem a maldade nos pensamentos, tem a maldade habitando dentro dele. E não adianta você ficar esperando algo bom. Nem Paulo disse que tinha, nem Jesus. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. E é assim que o diabo engana. Dizendo que você é capaz, dizendo que você pode fazer. Nós somos o que repetidamente fazemos. E o que você consegue fazer de forma repetida que é bom? Eu, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Desde que eu me converti, desde que eu comecei a acreditar no Senhor, que eu entreguei a minha vida nas mãos dEle, eu consigo colocar hábitos na minha vida. Então nós estamos lá no devocional, não quero ser repetitivo quanto a isso, mais de 1.200 dias de leitura da Bíblia, mais de 2.000 dias. Estou começando a fazer o Duolingo agora, fazendo inglês, estou com 75 dias. Academia, praticamente todos os dias eu treino. Então para mim é muito fácil colocar rotinas, é muito fácil. Por quê? Porque eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho um objetivo e eu sei que aquilo é Deus me capacitando para fazer alguma coisa. E eu costumo me preparar antes para as batalhas, não durante a batalha. A gente não prepara no meio da tribulação, a gente entra preparado na tribulação. E nesse meio termo a gente ainda ajuda as outras pessoas, porque a vida não é sobre nós, o amor é sobre o outro. E é quando eu reconheço que dentro de mim não existe o bem, e que se o bem que eu posso fazer é graças a Deus e não graças à minha força de vontade ou aos meus pensamentos. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero, esse eu faço. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus. Se a gente não gostasse, a gente não tentava ser melhor. Se a gente não gostasse, a gente não mentia. Por que a gente mente? Você já parou para pensar? Porque se você dissesse a verdade, você ia chocar as pessoas.
e você quer passar a imagem do bom moço ou da boa moça. Então é quando nós confessamos os nossos pecados, quando você chega em Jesus e fala: Jesus, eu menti, eu enganei, eu fiz as coisas que eu sei que você não gosta. Você me perdoa? Você acha que Jesus, depois disso que nós estamos sabendo, ele não entende que era o pecado que estava atuando em você e não você? Você era um escravo. Diferente de Jesus, que ele nos dá a escolha, ou você obedece ou não. O diabo não nos dá a escolha. Ele sempre nos coloca no caminho da destruição. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem? E é mentira que você já pensou em tirar a própria vida? Quem nunca pensou nisso? Quem nunca se sentiu cansado a tal ponto de pensar, de estar pegando um carro numa estrada, alguma coisa, e pensar em jogar em algum lugar, ou olhar aqueles remédios lá e pensar em tomar o remédio, sabe? Ficar imaginando como seria ou não, ou se enforcar em algum lugar. Quem nunca fez isso? Quem nunca pensou em pegar uma faca? E Paulo está perguntando a mesma coisa. Quem pode me livrar esse corpo que me levará à morte? Porque o salário do pecado é a morte. A gente não tinha ninguém. A gente não tinha ninguém. Cansado de ser humilhado, maltratado, esquecido, abandonado. Cansado de ter esperança e esperando de quem não podia oferecer nada. Sem sabedoria é uma eterna espera. É sempre a gente acha que vai ter uma oportunidade. E a gente luta por coisas que nós não vamos levar dessa vida. Sofremos, nos vendemos a troco de nada. É só Jesus. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o único que pode me livrar da morte, o único que pode mudar minha vida, o único, não existe outro. Não existe outro. Não pensa que o problema está nas pessoas, porque não é contra a carne ou contra a sangue que nós estamos lutando, mas é contra os espíritos que estão espalhados pelos ares. E se você está ouvindo uma voz que não é de Jesus, você está ouvindo o diabo, viu? Porque o Espírito Santo, ele não deixa dúvida, ele não causa confusão, ele não causa nada. A gente sabe quando é Deus falando com a gente. A gente sabe o que é a luz. É muito fácil. Se você estiver num lugar que está tudo escuro, aonde você olhar tiver uma luz, você sabe, isso é luz. A luz não deixa dúvida. A escuridão, sim. A escuridão não te permite ver a cor, não permite te identificar o que é, não permite nada. Deus, sim. Deus se faz se reconhecer. Então nós precisamos colocar cada coisa em seu lugar, colocar as metas. E eu vou pedir mais uma coisa para você. Sabe quem vai ajudar você a reconhecer o pecado, ou a desobediência, ou tudo aquilo que Deus pediu já um dia para você fazer e você não fez, porque nem tinha ideia que era Deus fazendo? Porque quando Deus pede algo e a gente não faz, sabe como a gente se sente? Mal. Então todas as vezes que você se sente mal, de alguma forma você quebrou alguma lei de Deus. Ou alguma coisa que Deus dependia que você fizesse e você não fez. Por isso que quando a gente briga com alguém que a gente gosta, a gente se sente mal. Por isso que quando a gente fala alguma coisa demais, a gente se sente mal. Porque na verdade não era isso que Deus queria que você falasse. Por isso que quando nós evangelizamos as pessoas, nós nos sentimos bem. Por isso que quando nós servimos e louvamos ao Senhor e colocamos a nossa esperança na mão dEle, nós nos sentimos bem. Olha a diferença, como os nossos sentimentos são como uma bússola. Então, o que eu ia pedir? Leia a palavra de Deus, pois é ela quem vai guiar o teu coração ao lugar certo, é ela quem vai trazer o Espírito Santo para perto de você, é ela quem vai fazer você sair desse ciclo de querer fazer o bem e não conseguir, porque é o próprio Cristo que vai estar vivendo em você. E olha a importância, que Deus seja louvado. Por que nós ouvimos louvores? É para exaltar a majestade e a glória de Deus. É para que Deus saiba que nós cantamos de alegria. Poxa, quantas músicas sertanejas não cantava Beldão lá? Ê! Eu não lembro, vocês vão me desculpar, mas... para chorar as mazelas de amor sempre tem uma canção, a Marília, né? Mas para louvar o Senhor por Ele ter tirado você do buraco e das coisas, às vezes a voz fica entalada dentro do peito.
Então a gente precisa mudar a nossa literatura, mudar o nosso modo de viver, entender que isso daqui, toda vez que você vê isso acontecendo na tua vida, está faltando oração. E se você estiver apto e capaz e lendo a palavra, isso vai passar batido dentro de você. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É quando eu sou fraco que Deus me faz forte. É quando eu peço a ajuda do Espírito Santo que Deus ele vem na minha vida e trabalha dentro do meu coração e muda os meus pensamentos e muda a minha história. Jesus mudou a minha história e Ele quer mudar a sua. Você deixa? Você diz sim para Deus? Você aceita Jesus como seu Salvador? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa estar presente nos teus pensamentos. Que você possa se arrepender. Ora para Deus agora, dizendo tudo aquilo que está dentro do teu coração. Mas não para colocar a culpa em alguém, mas a culpa em si mesmo. Porque Jesus ele pode nos perdoar e Ele vai nos perdoar. A característica de Deus é a misericórdia. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.